Muito bem, nessa aula vamos continuar os exercícios com relação à Constituição Federal, Lei Complementar 87 e Lei Complementar 24, com relação à prova de Mato Grosso. Ok? Segunda questão, vamos lá. Dentre as afirmações abaixo, assinale a que for correta. Vamos lá. A. Compete aos Estados a instituição do imposto sobre transmissão causa-morte de quaisquer bens ou direitos e do imposto sobre produtos industrializados. Ora, que questão muito fácil, né? Imposto sobre produtos industrializados é da União. Letra B, compete aos Estados a instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e municipal não. Serviço municipal é de competência dos municípios, através do ISS. Então não serve como resposta. Vamos lá, na letra C. Compete aos Estados a instituição do imposto sobre serviço de qualquer natureza, não precisa nem ler o resto, ISS é de competência dos municípios. Letra D, compete ao Estado a instituição do imposto de transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos e de propriedade de veículos automotores. Perfeito, uma questão muito fácil, né? Muito fácil, inclusive são 3 impostos estaduais, o ICMS, o IPVA e o ITCD. Muito fácil. Essa é uma questão para levantar a moral. Vamos seguir adiante, que essa é muito fácil, competência dos estados com relação à instituição dos seus tributos. Vamos lá, questão 3. Dentre as alternativas abaixo, assinale a incorreta. Olha as questões negativas. As questões negativas são sempre perigosas. Ele quer a incorreta. Vamos lá. Opção A. Ocorre fato gerador do ICMS na utilização de serviço pelo contribuinte, cuja prestação não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto. Então, cuidado, fato gerador do ICMS na utilização de serviço pelo contribuinte, cuja prestação não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto. Eu vou voltar aqui a um quadro anterior sobre o diferencial de alíquota. Este quadro aqui sobre o diferencial de alíquota. Vejam que o diferencial de alíquota, ele existe de fato quando é para um consumidor final contribuinte, mas em uma operação interestadual. Somente em operações interestaduais é que cabe o nosso diferencial de alíquota. Portanto, minha gente, na opção A, que determina que ocorre fato gerador do ICMS na utilização de serviço, ou seja, diferencial de alíquota, pelo contribuinte cuja prestação não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, não. Só se for operação interestadual. Só se fosse operação interestadual. Portanto, esta é a nossa opção a ser marcada, uma vez que está incorreta. É o nosso diferencial de alíquota, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8 da Constituição, que aplica-se exclusivamente no caso de operação interestadual, de bem de utilização de serviço ou bem destinado a consumidor final ou usuário final, contribuinte do ICMS. Com relação às outras opções, na letra B, ocorre fato gerador do IPVA na data da aquisição de veículo novo por consumidor final, perfeito. Na letra C, ocorre fato gerador do IPVA no dia 1º de janeiro de cada ano em relação a veículos adquiridos em exercício anterior. Isso, na verdade, é uma coisa de legislação estadual, mas muito parecida em todos os estados e DF. Letra D, ocorre fato gerador do ICMS no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, inclusive serviços prestados, perfeito. Fornecimento de alimentação, sujeito ao ICMS. E na letra E, ocorre fato gerador do ICMS na execução de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, perfeito, porque o serviço municipal é tributado pelo ISS. Voltando para mim, essa próxima questão nossa, questão número 4,
diz respeito ao local da operação, que é importantíssimo. Eu já disse que o ICMS ele é baseado em 4 colunas, sustentado por 4 colunas. A primeira, incidência, não incidência. A segunda, o local da ocorrência. A terceira, o momento da ocorrência. E a quarta, o cálculo do tributo. Então, o local da ocorrência do fato gerador é importantíssimo, porque determina para qual estado é devido e quem é o contribuinte que vai ter que pagar aquilo, ou o responsável, o sujeito passivo. Então, vamos lá. Questão 4. Quanto ao local da operação ou da prestação de serviço para efeito de cobrança do ICMS, assinale a alternativa incorreta. Olha só. Assinale a afirmativa incorreta. Olha aí a questãozinha negativa de novo. Letra A. Estabelecimento onde se encontra a mercadoria no momento da ocorrência do fato gerador. Isso está correto, é a regra geral. É a regra geral. Então, o local da ocorrência, a regra geral, é aquele onde se encontra a mercadoria no momento da ocorrência do fato gerador. Maravilha. Na opção B, vamos lá. Não vamos esquecer que nós estamos buscando a incorreta. Letra B. Estabelecimento destinatário do serviço é o local da ocorrência. De transporte no Estado, no caso de utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado, ou no DF, e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente. Perfeito é o diferencial de alíquota. E o local da ocorrência do diferencial de alíquota é o estabelecimento destinatário. Seja no diferencial de alíquota ao qual se refere a opção, que é do sob serviço de transporte, quanto aquele com relação à mercadoria. Em operação interestadual destinada a consumidor final, contribuinte do imposto. Então, nós estamos buscando a incorreta, e essa não nos serve como resposta. Vamos lá. Opção C. Considera-se como local o local de origem da mercadoria quando comprovada a situação fiscal irregular desta. Ora, evidente que essa é a nossa resposta. Que poderia ser dada mesmo que você desconhecesse a legislação. Ora, vamos voltar para mim. Se você, como fiscal, apreende uma mercadoria, um caminhão, transportando mercadoria em situação irregular, sem documentação fiscal, por exemplo, como é que você sabe a origem e o destino? Você não tem como saber. Você vai atribuir a responsabilidade ao transportador pelo pagamento do imposto e o local da ocorrência é o local onde foi encontrada a mercadoria em situação irregular. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ok? Então, este é o erro e, portanto, a nossa resposta a ser marcada. Mas vamos ver as opções D e E rapidamente, só para recordarmos. Na opção D, no caso de prestação de serviço de comunicação, o local do estabelecimento é o da concessionária ou permissionária que forneça ficha, cartão assemelhado necessários à prestação de serviço. Ora, voltando para mim, já vimos isso. Não é o serviço mediante cartão, ficha ou assemelhado, serviço de comunicação. O local é o do estabelecimento da concessionária. Não é o da banca de jornal que vai vender o cartão, é o da concessionária que vendeu para a banca de jornal. Ok? E na última, na letra E, o da situação do estabelecimento depositante, no caso de posterior saída de armazém geral ou de depósito fechado do próprio contribuinte, quando ambos estão localizados na mesma unidade da federação. Com relação a essa última afirmativa, eu quero fazer uma recordação aqui rápida, mas muito, muito, muito importante. Então vamos lá. A situação é essa que nós estamos vendo aqui, que eu vou colocar aqui. Eu tenho aqui um estabelecimento A que manda para um armazém geral. E depois esse armazém geral vai dar saída para um outro estabelecimento qualquer, vamos chamar aqui de estabelecimento B. Então, minha gente, se A e armazém geral estiverem no mesmo estado, mesma UF, se estiverem na mesma UF, a posterior saída considerar-se-á ocorrida em A, salvo se retornar para A.
porque aí, nesse caso, o local da ocorrência do fato gerador é o armazém geral mesmo, onde se encontra a mercadoria. Então, a regra seria onde se encontra a mercadoria, que é o armazém geral. Mas quando é exceção? Quando estão localizados no mesmo estado, o depositante e o depositário, que é o armazém geral, e não é retorno para A, porque se for retorno para A, o local da ocorrência será também o armazém geral. Portanto, o local da ocorrência será o armazém geral quando sair, quando A, o depositante e o depositário estiverem em estados diferentes, ou, mesmo estando dentro do estado, quando retornar para A, é o que determina a Lei Complementar 87 de 96, portanto, a letra E está correta. Maravilha. Voltando para mim, então, chamo sempre a atenção para a importância desse local da ocorrência do fato gerador. Vamos adiante. Questão número 5. Conforme a Lei Complementar 87, acerca da compensação do ICMS, é correto afirmar que, primeira, o ICMS é um imposto cumulativo. Não precisa ler o resto. Por força, inclusive, da Constituição Federal, o ICMS é um imposto não cumulativo. Cumulativo como? Então, a primeira não precisa nem ir adiante pelo absurdo logo no início. Na letra B, o ICMS é um imposto não cumulativo. Perfeito até aqui. Compensando o que for devido em cada operação, com o montante cobrado em operações anteriores por outro Estado ou DF. Perfeito. É o que determina a própria Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1, como a própria Lei Complementar 87 também não poderia ser diferente, uma vez que é um dispositivo constitucional. Mas vamos ver os erros das outras opções. A opção C é permitido, como regra geral, o crédito do ICMS por ocasião das entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas. Pelo contrário, não é permitido. Só é permitido se for no caso de exportação. Ou no caso de um benefício fiscal chamado manutenção de crédito concedido por convênio através da sistemática da Lei Complementar 2475. Na letra D, o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do ICMS que se creditou quando a mercadoria entrar no estabelecimento for objeto de exportação posterior. Não precisa fazer o estorno, é um benefício fiscal previsto inclusive na Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. E na última, na letra E, o direito ao crédito do ICMS para efeito de compensação é líquido e certo, independente da idoneidade da documentação fiscal que deu origem ao negócio. Está errado também, e vamos chamar atenção para esse detalhe. Cuidado, minha gente. Duas coisas importantes com relação ao direito ao crédito. O direito ao crédito é durante 5 anos, da data da emissão da nota fiscal, que vai gerar aquele crédito para o estabelecimento que adquiriu a mercadoria, mas ela é condicionada à idoneidade da documentação e à escrituração regular dentro do prazo estabelecido na legislação. Então, se, em primeiro lugar, não tem nota fiscal, é lógico que não vai gerar crédito. Segundo lugar, é inidônea a documentação, não vai gerar crédito. Terceira possibilidade, é idônea a documentação, mas escriturada fora do prazo legal, não gera direito a crédito. É lógico que não gera direito a crédito imediatamente. Vai ter que fazer uma solicitação especial, porque ele tem direito ainda a 5 anos para requisitar aquilo. Mas tem que ter uma autorização, porque passou o prazo de escrituração, em tese, não pode se creditar daquilo imediatamente. Ok? Então, esses são os erros das opções restantes com relação a essa nossa questão número 5. Legal? Próxima aula, continuamos o exercício. Até lá.